Não tem nada mais capitalista do que a imagem das pessoas operando na bolsa de valores. Basicamente, ali você compra e vende ações de empresas e, teoricamente, se você fizer isso bem feito, fica com o lucro obtido nessas transações. Hoje em dia, cada vez mais pessoas fazem essas transações manualmente. Pessoas? Hoje em dia, a moda é operar com robôs, meu amigo. Você está desatualizado. É exatamente por isso que no programa de hoje nós trouxemos um convidado que sabe mais do que eu para poder falar desse mercado financeiro, e nós vamos entender como funciona isso e tentar utilizar os conhecimentos dele para hackear o sistema e utilizar o mercado financeiro para projetos sociais. Parece interessante, hein? Então vamos embarcar nessa. O Ocôndua está no ar. E aí, Brasil, estamos no ar, podcast Ocôndua, episódio número 9, o podcast de entretenimento social que começa aqui e continua na África, levando educação e saúde para as crianças que mais precisam lá no Malawi. Se você não entendeu o que é entretenimento social e não faz ideia de como um podcast começa aqui e continua no Malawi, dá um play lá no nosso episódio número 1, que se chama Entretenimento Social. Eu explico o conceito, de onde viemos, qual foi a ideia e como vai ser esse nosso caminho até a construção de clínicas e escolas nas comunidades mais carentes do Malawi. Te agradeço pela atenção, agradeço por me emprestar os seus ouvidos pelos próximos minutos para a gente tratar de um assunto bem legal. O título do episódio de hoje se chama Hackeando o Sistema. Tem um conceito muito bacana de como a gente pode usar o mercado financeiro, quais são os desafios. E hoje esse programa é especial porque você não vai só me ouvir falando sozinho, como nos 8 episódios anteriores. Hoje nós estamos aqui com um convidado chamado Marcos Moura, mais conhecido também como Marquinho. Oi, Rafa. Prazer enorme estar aqui contigo, participando desse podcast. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Rafa? Beleza. Estou conectado aqui de Copenhague, na Dinamarca, com uma vista aqui para um dia de sol. Tem sol aqui também no verão, né? Não é só frio e neve como a gente imaginava. Mas, enfim, estou muito animado para o nosso bate-papo, poder compartilhar experiências da minha vida contigo e com os seus ouvintes. Vamos lá. Eu queria estar falando de Copenhague também, mas um dia eu chego lá. Estamos no caminho. Esse episódio está muito legal. Vamos entender como funcionam esses investimentos, bater um papo legal com o Marquinhos, e ele vai nos ensinar o caminho das pedras aí. Bora lá. The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes. Mas antes da gente falar do mercado financeiro, de bolsa, essas coisas aí que eu tô muito curioso para saber como funciona, eu preciso que os ouvintes te conheçam melhor, Marquinho. Então eu vou fazer a famosa pergunta: quem é você na fila do pão? Excelente pergunta. Bom, meu nome é Marcos Moura, mais conhecido aí por alguns como Marquinhos. Tenho 34 anos, sou formado em administração de empresas, também estudei engenharia industrial. Mas eu fiz uma especialização da minha carreira e também de estudos na área financeira e controladoria. Mais recentemente concluí meu MBA Executivo Internacional. Ou seja, eu trabalhei, tive uma carreira inteira nas empresas voltado ali na área financeira e controladoria, empresas nacionais, multinacionais. Trabalho bastante com números e com pessoas também, mas com números aí sempre fazendo a consultoria, o fechamento dos resultados, controlando custos, ajudando a empresa a atingir suas metas aí de crescimento e de lucratividade, enfim. Então esse é onde fica embasada toda a minha carreira até aqui. Sou de Osasco, São Paulo, sou paulista, nasci em Osasco, mas desde criança vivo na cidade de Barueri, que é Grande São Paulo. Meus pais se mudaram quando eu tinha ali meus 12 anos. Então sempre fiquei muito ali nessa região, morei e trabalhei ali, principalmente ali na região do Alphaville.
Eu fiquei até 2017, e aí foi quando eu assumi um novo desafio pela empresa que eu estava trabalhando na época e fui para Goiânia para cuidar de novos negócios da empresa e de uma unidade de negócios da empresa que eu estava trabalhando. Morei um tempo ali em Goiânia e casei com uma dinamarquesa. E aí, por isso que eu vim parar na Dinamarca, né? Foi assim que deu-se o meu paradeiro aqui para eu estar aqui hoje falando com você direto da Dinamarca. Mas assim, mercado financeiro, a minha história não começa agora, na verdade já faz muito tempo que eu acompanho, gosto do mercado financeiro, a gente vai conversar bastante sobre isso, mas agora que se tornou mais evidente na minha vida, porque com essa mudança de país, mudança de trabalho, mudança de vida, né? E aí também tem a questão de vistos, eu tive que dar um pause na minha carreira, né, nessa mudança toda. A questão do visto, só para você ter ideia, leva de 6 meses a 1 ano. E eu, fiquei sem ter o que fazer, né? E aí eu falei, bom, eu vou arrumar uma coisa para fazer. Eu tinha tempo, tinha umas economias que eu guardei, enfim, durante a minha vida. E fui fazer uma coisa que muitos chamam, eu fui só aprender isso depois, que chamam de Universidade da Bolsa de Valores. Né, que é o dia a dia, as perdas, os ganhos, mais perdas que ganhos no começo, controle emocional, gerenciamento de risco, plano de trade, enfim. Essas atividades aí que são relacionadas ao mercado financeiro. Foi essa janela na minha vida que me proporcionou eu ter dedicado esse tempo, e foi aí que efetivamente eu entrei para esse novo mundo. Antes de a gente entrar no assunto especificamente de como você começou na bolsa, né? Quando você pegou essa janela aí e foi adiante, eu tava lendo, velho. Na verdade, uma vez eu li um livro que chama Crash. Muito que é bom do esse livro. Alexandre Versinassi, ele foi um editor da Super Interessante, eu acho que ele ainda é. Um livro muito interessante, velho, que conta meio que a história da economia. Ele não é economista, ele é jornalista, mas ele escreve muito bem, assim, sobre assuntos de economia e tal. E eu lembro que a primeira vez que Bom, todo mundo já ouviu falar de mercado de ações, né? Todo mundo tem aquela imagem de gráfico subindo, gráfico descendo e tal. Mas o barato foi que nesse livro, ele dá uma história mais ou menos da origem do papéis, do trade, né, cara? De ações, assim. E é uma história muito legal, que eu queria até falar aqui pros ouvintes, que era assim, cara, lá na época das grandes navegações, a galera pegava navios, tinha lá uma frota e tal, e saía pra desbravar o mundo, né, cara? Até um mundo desconhecido, assim. Ou para buscar novas rotas, ou para encontrar novos caminhos, ou fazer novas trocas. Só que a galera não tinha muita grana para fazer isso, para bancar um navio, porque você tinha que ter o navio, tinha que ter a tripulação, encher ele de suprimentos para poder aguentar a viagem. Eram viagens longuíssimas, né, velho? De meses, assim, uma galera morria e não voltava. E aí no livro ele explica que um dos caras teve a ideia de, ok, então vamos, em vez de assim, puta, eu preciso tô chutando o número, eu preciso de 100 mil para que um navio vá e volte com alguma coisa. Em vez deles procurarem uma pessoa com 100 mil, eles começaram a fatiar, tá ligado? Então assim, vamos buscar aí 10 pessoas com 10, ou vamos fatiar e vamos dar um papel para ela, uma notinha, dizendo que ela tem 10% do que a gente conseguir, entendeu? Então ela entra com 10% do custo da parada e ela pode se bonificar, né? Ter ganhos quando esse navio voltar. Então as pessoas tinham lá, então foi o navio lá e ficaram 10 pessoas com 10 papeizinhos dizendo, olha, vocês são donos de uma porcentagem ou de um valor dessa expedição. Quando essa expedição voltava, a pessoa podia trocar aquele papelzinho, né, aquele recibinho, pelo lucro que eles conseguiam, pela mercadoria. E aí ele falou, aí começa essa coisa de você ter um empreendimento, uma empresa, e você ser parte você ter uma parte disso, né, cara? Então, até aí, ok. Mas aí ele aprofunda e fala assim, quando é que começa esses papéis valerem mais ou valerem menos? Primeiro que
você não necessariamente podia ficar com o papel, né? Então, tipo lá, eu comprei lá 10% do navio que foi tentar fazer alguma coisa. Eu posso repassar para outra pessoa, entendeu? Tipo, ó, você quer comprar isso aqui, cara? O navio vai voltar daqui 4, 5 meses aí, pode te valer alguma coisa. Eu posso vender por menos ou por mais. Então, eu podia passar para terceiros esse papelzinho. Segundo, que começava a ter muitos boatos, né? Então, tipo assim, e eram várias expedições. Então, ia a primeira, ia a segunda. Quando uma voltava antes, começava a correr o boato. Ó, a expedição tal que saiu aí, me parece que naufragou. Todo mundo morreu e tal. E aí, quem tinha esses papéis começava a perder. Falava, putz, nunca vai voltar e isso aqui eu nunca vou conseguir trocar por nada. Então, eu começava a querer vender por outras pessoas por valores menores. Eu paguei 10, mas eu te vendo por 8 aí. Ou o oposto. Corria a fofoca que dizia assim, ó, navio tal tá voltando cheio de coisa aí, cara. Achou um caminho diferente aí pras Índias, achou pimenta, especiarias e tá voltando aí lotado de coisa. E aí esses papéis começaram a valer mais. Então as pessoas começaram a vender, trocar papéis pelo boato do que acontecia. E isso era mais ou menos as origens do que é você vender uma parte ou não de uma empresa baseado em especulações e você pode ter lucro ou prejuízo. E eu achei interessante essa história porque são as origens ali do trade. Baseado nisso, hoje em dia, o que significa operar na bolsa? Assim, como você vê essa primeira história e o mercado de hoje? Olha, é uma história muito interessante essa que você contou. E se a gente for fazer um paralelo, a essência continua a mesma, né? Então, de um lado, você tem as empresas querem buscar mais capital, querem buscar dinheiro para financiar seus projetos, seu crescimento, suas novas instalações, contratar mais pessoas. E por outro lado, você tem as pessoas que querem, que apostam, que acreditam que aquela empresa pode crescer e dar um retorno em forma de dividendos. E você não precisa ter muito dinheiro para você ter uma fração dessa empresa, ser o sócio dessa empresa. Uma correção minha mesmo, o termo certo não seria navio, seriam caravelas, né, cara? Que é lá atrás, não são navios. Caravelas. Então, mais ou menos, a gente pode continuar fazendo paralelo, né? O plano dessas caravelas de ir fazer um caminho e encontrar grandes coisas e o plano de crescimento das empresas, né? São empresa com os seus planos de negócio, seus planos de crescimento, seus planos de reestruturação. E aí, o que dita uma ação ou uma pequena fração dessa empresa subir ou cair, não está totalmente e diretamente relacionado apenas com o resultado real, mas muito também com as expectativas que se tem sobre os planos de negócio da empresa. Então a empresa pode ter um resultado muito bom hoje, mas tem uma expectativa de ela não conseguir manter esses resultados para os próximos anos. Então isso pode fazer com que a ação da empresa caia, embora ela esteja com um bom resultado. Agora, o que mudou hoje em dia de fato é um maior interesse das pessoas, dos investidores, pessoa física, das pessoas com um menor poder aquisitivo, participarem disso, porque há um tempo atrás se via muito como uma coisa de outro mundo, uma coisa completamente muito difícil, muito complicada, para quem apenas tinha muito dinheiro, mas hoje não. Hoje, com as facilidades, com a tecnologia, com a informação, hoje aplicar na bolsa também significa uma opção de rendimento, né, de renda variável, como uma alternativa às fontes tradicionais, como poupança, como CDB, fundos de investimento, até mesmo aí os títulos do Tesouro, que agora também estão na moda. Então esse mercado, na verdade, ele aparece como uma nova opção de investimento para um investidor pessoa física, mesmo aquele de pequeno porte, que tem uma relação ali de risco-retorno mais interessante para aqueles investidores que buscam no longo prazo ganhos mais elevados que o tradicional. Ele é uma opção acessível a todos, mas não significa que ele seja fácil, né? É uma opção que hoje está bastante acessível, mas é um universo que ainda
não há ninguém que domine. Você tem pessoas que têm sucesso, mas sempre por trás dessas pessoas que tiveram sucesso houve muita dificuldade, muitas perdas, muito aprendizado. E hoje o mercado é soberano, né? Ele dita, ele pode subir 10% num dia, recuperar 10% de perdas no dia seguinte, depois, enfim, o mercado, ninguém hoje tem uma bola de cristal para prever o que vai acontecer hoje ou amanhã na bolsa, mas há uma forma de você conseguir fazer da bolsa de valores uma forma rentável para seus investimentos. Ogondwa. Fazer o papel, é verdade, de quem não tá sabendo nada do assunto, e assim como nossos ouvintes também, pode ter a pessoa que já sabe tudo, ou pode ser aquele que nunca ouviu e quer começar. Então você falou, é fácil, é acessível entrar, mas não é fácil começar a operar e tal. Você pode dizer mais ou menos como é que foi o seu processo nessa entrada? Como é que foi assim, o dia 1, tá ligado? Você faz o quê? Você faz um cadastro, não sei o quê? Como é que funciona exatamente na prática e como foi o seu começo nisso? Bom, para você operar na Bolsa de Valores, hoje em dia é muito fácil, porque se você pega aí os grandes bancos brasileiros, todos têm uma corretora, tem uma área de investimentos. Nessa área de corretora você faz um cadastro, você tem uma tela, com isso é liberado um acesso para você a uma tela chamada Home Broker, e através dessa tela você consegue acompanhar o preço de todas as ações em tempo real, e você consegue fazer o disparo das suas ordens de compra e venda. Então o processo operacional de se operar na bolsa é fácil. Agora, o complicado, que é difícil, que é o desafio de todos, é como tornar esse investimento realmente lucrativo no longo prazo. No meu caso, a minha primeira experiência com bolsa, ela começa em 2005, quando eu fiz uma visita na Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, e foi exatamente na época em que o pregão Viva Voz tinha acabado de ser extinto, né, dando lugar ao pregão eletrônico, essa facilidade que eu acabei de comentar, chamado Home Broker, na tela do seu computador, que hoje é tudo realizado por computadores. Eu lembro que na época era muito marcante ver aqueles homens de gravata aos berros, negociando preços, gritando compras e vendas, né? Normalmente essa imagem aparecia quando um jornal ia apresentar os números do mercado financeiro do dia. Essa é a imagem que todo mundo tem da bolsa, pelo menos da antiga, né? Exatamente, né? Aquela gritaria, aquela coisa. Então hoje isso já não existe mais, e com a chegada do pregão eletrônico, isso facilitou e trouxe bastante oportunidade para investidores, pessoa física, né? Entrar no seu banco ali, colocar suas ordens, acompanhar os preços e tudo mais. O dia, vamos lá, você entrou lá, escolheu o banco, home broker e tal, e o primeiro dia, o que você fez, cara? Você saiu comprando, saiu vendendo, foi acompanhando? Dá um resumão de como foi, não só o primeiro dia, mas talvez a primeira semana, assim, como é que foi? Na verdade, por mais que eu tinha o acesso, eu ainda não me sentia seguro e confortável para fazer qualquer coisa, né? Eu na minha cabeça, eu preciso primeiro aprender, acompanhar o mercado, sentir mais segurança e confiança para poder realizar qualquer operação, né? Mas aquele dia da visita foi bastante importante para mim, que foi ali que eu comecei a me interessar ainda mais pelo assunto. Aí eu comecei a acompanhar, que na época ainda, né, se a gente falar de 2005, comecei a acompanhar, mas era bem difícil para mim na época, porque tinha que conciliar trabalho, faculdade, família, namorada, enfim, não sobrava tempo, nem dinheiro para nada. Essa época de faculdade todo mundo sabe como que é difícil, né? Mas então, comentando essa história com um amigo da faculdade,
ele falou que acompanhava o mercado diariamente, que estava por dentro, que já estava fazendo algumas transações. Eu achei que no máximo, né? Eu falei, puxa, que legal, é uma pessoa que eu posso aprender, posso ver como que ela está fazendo, enfim. E nesse mesmo dia ela me indicou, esse meu amigo me indicou uma compra de uma ação. Falou, olha, estou acompanhando uma ação aqui já tem um tempo, essa ação acho que está no ponto de compra, e é uma ação de uma empresa que você vai se lembrar, Rafa, chamado CCE. Que na época... Você sabe que tem... Que na época, olha só, já estava quase falindo. Porque eu tinha uma história que dizia que CCE era a sigla de consumidor comprou errado. Porque era aparelho que só dava pau, bicho. Eu já conhecia a CCE como conserta, olha estraga. Olha aí, era uma variação da parada. Puta, e você sabendo disso, comprou, bicho? Eu comprei por quê? Porque eu tinha já um pouco de informação, sabendo que a bolsa ela se baseia muito, né, que a gente chama hoje, tem um nome bonitinho para isso, chamado análise fundamentalista, que é quando você olha nos números da empresa hoje e faz uma projeção para o futuro. E na época, a CCE ia lançar um plano de reestruturação da empresa para tirar a empresa do buraco. Então, havia no mercado uma expectativa de que esse plano de tirá-la do buraco ia fazer com que as ações dessem um salto, que as ações subissem. Então, é aquela coisa, é aquela caravela que já tentou fazer algumas coisas, deu uma naufragada, mas voltou meio nos trancos e falou, dessa vez eu vou atingir um lugar lá, minha caravela tá boa, tem aqui o mapa, descobri uma nova terra e bora investir, é isso. E vai voltar cheio de ouro, né? A caravela vai voltar cheia de ouro. E aí eu comprei, meu amigo comprou, eu comprei, e aí foi a minha primeira lição na bolsa. Eu perdi 70% do que eu havia investido. Puta, porque o mercado reagiu extremamente o contrário do que se esperava, e as ações praticamente viraram pó. Puta merda. E assim foi a minha primeira aula e lição na Bolsa de Valores. Quando você quando você começa a operar aí quando você está na Dinamarca, na verdade é um retorno de uma primeira tentativa frustrada, é isso? Exato. Porque, na verdade, ao invés de me causar me afastar da bolsa, na verdade me intrigou ainda mais. Eu falei, assustou, não? Me assustou, mas eu vi que eu ainda estava muito no começo, né? E também eu via histórias de pessoas que também ficaram milionárias, construíram seu patrimônio. Então eu falei, bom, eu não estou fazendo a coisa certa. E também a bolsa não é brincadeira, né? E aí eu sabendo desse risco, eu comecei eu dei uma pausa, eu falei, eu não vou entrar de novo, primeiro, num negócio que eu não estou 100% ainda com a confiança. Então eu comecei a continuava pesquisando, até que eu tive uma segunda experiência, e dessa você vai se lembrar, porque você entrou junto comigo, nas ações da BNDES Par, que isso tinha capital, essas ações, ela tinha capital foi protegido. Aquele que a gente investiu as férias, é isso? Exatamente. Essa você vai se lembrar. Né? Eu fui um bom amigo, tá vendo? O meu amigo me indicou uma ação que caiu, eu te indiquei uma ação que subiu, e aí a gente, se não me engano, rendeu uns 80%. Então, na verdade, deixa eu só pontuar os ouvintes, que nessa época a gente já se conhecia, nós trabalhávamos na mesma empresa, fomos office boy. Essa é uma profissão extinta. Então, se você é novo aí, moleque que nasceu, milênio aí, que nasceu depois, office boy era um cara que saía para pagar coisa no banco que se chama boleto, que talvez acho que não exista mais, e pagar com cheque, coisa que talvez não saiba o que é. Então, eu lembro que nessa época, o Marquinhos me procurou e falou, cara, tem uma ação ali, não sei o quê, o banco tá não sei o quê, bora investir nossas férias, e a gente meteu nossas férias nisso, né? Exato. Até para achar alguém para atender a gente, né, e conseguir fazer. Tá ouvindo aí? Ô, Condua.
primeira experiência ruim com a CCE, depois teve essa outra que foi boa no banco, que era um outro tipo de investimento. Então você estava com uma experiência ruim e outra boa, e quando foi para Dinamarca, você tentou entrar nessa de novo, é isso? Foi exatamente isso. Óbvio que nesse meio tempo eu acompanhava uma notícia, via que tinha uma ação da Petrobras que estava com potencial de alta e tudo mais, eu fazia uma compra pequena, mas depois vendia, enfim, ia muito pouco, né, fazendo algumas transações aqui e ali, mas nada significante que me gerou muitos ganhos, nem muitas perdas, eu ficava ali no 0 a 0. Então, a experiência efetivamente ela foi intensa nesse período que eu de mudança aqui para Dinamarca. Até então você tinha feito um estágio, brincando ali e tal. Quando você começou aí foi para valer, porque você tinha aí o home broker, a tela e a parada para começar a jogar o jogo de verdade, não ficar ali no teste, né? E como é que foi, cara, esse primeiro teste para valer aí? Você entrou para jogar? Foi quando eu fui apresentado de fato esse mundo, o que é a Bolsa de Valores, né? Para mim era bastante interessante, estava bastante empolgado em aprender e ler, mas não tem nada melhor, nada mais emocionante do que você realmente fazer as suas próprias transações, os seus próprios trades. E aí até gera um pouco de ansiedade, porque você lê as notícias, você acompanha a ação subindo, não, eu tenho que comprar essa ação está subindo. Então essa emoção, essa adrenalina de você fazer o trade, ela é bastante contagiante. Né, cara? É como se fosse um jogo de apostas, né? Se você entra no mercado sem ter um plano, e é isso que eu fui aprender depois de muito tempo, sem ter um plano de entrada, saída, ela acaba virando um jogo, não tem muito o que fazer. Agora, se você entra com uma estratégia, você monta um plano de entrada, um plano de saída, aí isso passa a ser uma coisa profissional. Você falou uma coisa muito importante, atuar de maneira profissional. E é aqui que o assunto começa a nos direcionar para a atuação dos robôs no mercado de ações. Explica isso pra gente, como foi? Bom, hoje em dia, os robôs investidores já têm um papel importante nas bolsas mundiais, né, com destaque para a Bolsa Americana, onde 60% das transações na Bolsa Americana são efetivadas, executadas por robôs. Né? No Brasil esse número é muito pequeno, né? Estamos aí em torno de 10%, pouco menos de 10%, mas já é uma tendência, porque na prática um robô investidor ele é um programa de computador que vai automatizar as tarefas do dia a dia de um trader. Então, ele está de prontidão para reconhecer tendências, calcular indicadores, executar operações e ajudando na rotina dos traders, tanto pessoa física como os players institucionais, né? Que ele é muito rápido e com um risco muito baixo de erro. Então, você programa ele para fazer determinadas coisas em determinados cenários, é isso? É o que você estivesse fazendo na mão, mas ele faz automático. Exatamente. E aí existem dois tipos de robôs, os chamados Black Box e o White Box. O Black Box é um robô já pré-configurado, você não tem acesso a fazer setups, é basicamente apertar o play. Mas no meu caso, como eu já me envolvi bastante nos fundamentos da Bolsa de Valores, análise técnica, gráfica, eu consigo fazer os meus setups num robô chamado White Box, e com esse conhecimento de mercado você pode configurá-lo de acordo com o seu perfil, mais agressivo, menos agressivo, qual estratégia utilizar, qual plano de trade, onde entra e onde sai. Então, um vem com estratégia padrão, ou seja, você compra ou aluga ele, alguma coisa assim, e ele já vem meio que por configuração de fábrica, assim, vamos dizer, para fazer um paralelo para as pessoas entenderem. Ele já vem com algumas ações, você dá play e ele executa as ações padrão, mais ou menos que a empresa colocou. E o outro, você entra e personaliza isso. Você compra aqui, vende ali, faz isso, faz aquilo, é isso? Exatamente esses dois tipos de robôs que existem no mercado hoje.
E você foi mais especificamente, você fez o setup na mão. Porque depois de toda essa experiência com trade que eu tive, eu ainda confiava no meu plano de trade, né? Eu confiava nas minhas operações, e colocar isso para um robô fazer seria o melhor dos mundos, porque o robô não tem emoções. Claro. Né? E ele nunca hesita na hora de entrar ou na hora de sair. Ele vai executar exatamente o que foi definido. Ele não tem... Sim, agora dá para entender bem o paralelo. Ele não tem emoção, então ele faz o que você programou, mas justamente por isso ainda é o perigo. Ele faz exatamente o que você programou, né? Assim, você consegue deixar... Essa seria a diferença básica entre operar por robô e operar na mão? Essa é a diferença, com e sem emoção, é isso? É assim que você poderia definir? Exatamente, faz todo sentido, porque nesse tipo de robô que eu opero, ele sem um plano de trade por trás, ele não funciona. Sem você falar para o robô o que ele tem que fazer, em qual momento fazer, quando que ele tem que sair, com ganho, com loss, ele não vai funcionar. Então, se você faz isso e coloca para um robô executar, ele vai executar com perfeição, mas dentro dos parâmetros que você definiu. Por exemplo, você dá um plano de trade para o robô, você faz o setup, ele nunca vai alterar o stop loss, que é o seu limite de perda. Quanto um ser humano, ele pode ali, não, eu vou esperar mais um pouco, porque eu espero que o mercado vai voltar ao meu favor. Já o robô não, deu aquele preço, ele vai entrar ou ele vai sair. Ou seja, o robô, ele é disciplinado, ele tá ali, não vai hesitar em entrar ou sair de uma transação, e ele está sempre pronto. Então não importa se é 9:01 da manhã ou 4:59, ele vai estar trabalhando para você. Entendi. Então, isso já ficou um pouco mais claro para mim, porque quando a pessoa fala, eu tô operando por robô na bolsa, não sei o que, eu tô deixando a coisa rolar, as pessoas se imaginam até de uma forma simplista, e eu também imaginava isso, de que você dá um play e o robô sai fazendo tudo isso e no final do dia ele te entrega lucro. Não é assim, né? Você ainda precisa dizer o que ele vai fazer ou não, como ele vai fazer, e se você disser errado, ele vai fazer errado, né? Ele só acelera, ele só tira a emoção, mas ele ainda faz o que você mandar. Exatamente. Se você colocar um robô sem acompanhar, sem definir o que ele tem que fazer, ou mesmo colocar um robô black box, que é aquele fechado, que você não tem como ver o que está por trás, qual estratégia que ele está operando. É a mesma coisa de você ir para Las Vegas e brincar nos cassinos lá. Pode dar gain ou pode dar loss, mas aí é puro jogo. Ok, então você tá me dizendo, os robôs sim podem errar. Na verdade, assim, o robô não erra, né? Vamos ser bem analítico. O robô não erra, ele executa a coisa que você pediu para ele executar errado. Mas você já ficou sabendo de alguma história de robô errar, cara? Existe isso? Ou seja, aí ser erro mesmo. Não digo assim, ele foi programado para fazer uma coisa e deu um bug e ele fez outra. Existe esse risco? Você já ouviu falar de alguma coisa assim? Já tem uma história que aconteceu nos Estados Unidos, em Dow Jones, em 2010. Fez com que o Dow Jones, que é uma bolsa americana, perdesse 600 pontos em minutos. Foi até chamado, ele perdeu, mas também recuperou. Foi até chamado de flash crash. E isso foi chamado até de bug, né? Os analistas tentaram entender. Foi um bug que houve no algoritmo, né, de uma empresa americana, que naquele dia saiu com prejuízo de 440 milhões de dólares em minutos. Mas aí você está falando de outros robôs que são robôs de grandes instituições que operam ali milissegundos, colocam ordens de compra e venda em milissegundos, então eles fazem milhares de transações em segundos. Com um bug desse pode dar um estrago muito grande, né? Mas aí nesse caso é bug mesmo, né? É bug, não é que alguém programou errado. São robôs que trabalham numa outra escala e é igual o pau do Google de vez em quando, que o WhatsApp para de funcionar de vez em quando. É uma escala muito maior. Né? Numa escala muito maior. E claro que todo robô, inclusive esse robô que eu opero, você tem um limite ali de perda. Então,
o meu plano de trade, ele só vai dar certo até aqui. Fora daqui, eu quero que o robô saia do mercado, execute o que tiver para executar, com a perda que tiver que sair. Então, ele tem esses mecanismos de segurança, esses mecanismos de defesa. É claro que essa firma, essa empresa perdeu isso tudo porque ela tinha um limite também de perda, né? Eventualmente, acontecer algum erro, esse limite de perda ele é acionado e você sai do negócio. Mas é seguro, é muito seguro porque se você sabe o que você está fazendo, você coloca a estratégia e você acompanha, que também exige um acompanhamento diário para você sintonizar e ajustar o seu plano de trade. É porque a bolsa é muito dinâmica, então o plano de trade que funciona para essa semana pode não funcionar para a semana que vem da mesma forma. Então o constante monitoramento do trader para que deixe o seu robô em perfeita sintonia com o mercado é essencial para que a estratégia de robôs também dê certo. Então essa era uma outra coisa que eu queria entender também, porque você está me explicando e eu estou desenhando o cenário na minha cabeça. Não é essa de você acordar, dar play no robô, vai fazer o que tiver que fazer, volta e deu lucro. Você precisa ajustar os robôs de acordo com o que está acontecendo no dia. Ou seja, diariamente você faz isso. Você olha o cenário e ajusta o robô. Fala, ó, você vai ter esse comportamento, vai alterar isso, isso e aquilo e play. E além disso, você fica monitorando, você fica sempre de olho para que em algum momento você possa parar o robô. Isso, para mim, eu acho que é a parte legal que faz primeiro ter contato com o trade, então ainda exige de você acompanhamento, definição de estratégias, planos operacionais, gerenciamento de risco. Isso também continua. O trader tem uma participação ativa junto com os robôs, saber identificar, interpretar os sinais do mercado e converter isso com uma linguagem que o robô consiga entender para que ele seja efetivo. Porque senão tira tanta emoção que fica frio, né? E você perde até o barato de estar ali no dia a dia, senão perderia a graça também, vamos dizer assim, né? Dá play, vai trabalhar e volta e acabou. Perde essa emoção que você quer ter do day trade, né? Que é o que você sentiu, que você falou lá no começo, dessa emoção de estar lá e de se sentir no mercado financeiro. E também porque se fosse fácil assim, não existia mais gente pobre no mundo, né? Era só pegar um robô, dar o play e o dinheiro entrar na conta. Tem razão. Né? Felizmente, eu acho que ainda existe um grande desafio e as pessoas que conseguem, acho que vale a questão da meritocracia também, porque você se dedica, se você estuda, se você entende, suas chances de êxito são muito maiores daquela pessoa que não está interessada no mercado. Mesmo porque, para alguém ganhar, alguém tem que perder, né? Os recursos são finitos. Exatamente. E ali a Bolsa de Valores é um mercado que você está concorrendo com pessoas que também estudaram a vida inteira, tem 30 anos de estudo, desenvolvimento, é com essa pessoa que está do outro lado da mesa ali, vamos falar nesse cenário, mas do outro lado do computador ali no home broker, também tentando ganhar em cima de você. Entendi. Agora, você faz isso se você opera todos os dias, você acorda, tô chutando, tá? Não sei sua rotina, mas vai lá, configura seus robôs, dá play, rola, vai monitorando. Tem dias que você não quer operar porque você tá com receio do que... Como é que você decide se você vai ou não vai, se você opera um dia ou se opera uma semana ou não opera? Existe essa... Você chega nesse nível de detalhamento também? Exatamente. É muito importante sua pergunta. De novo, mesmo você com o seu plano de trade, seu gerenciamento de risco, você coloca o robô para funcionar. Isso não quer dizer que ele vai funcionar do dia 1 ao dia 30 do mês exatamente da mesma forma. Por definição, eu opero todos os dias, mas eu tenho algumas exceções, né? Exceções, quais são elas? Dias de alta volatilidade do mercado, dias de eventos políticos, por exemplo, o assunto recente que está em pauta, que esteve em pauta durante semanas na Bolsa, foi a questão da reforma da Previdência. Então, se o ministro Paulo Guedes fala alguma coisa que o mercado não gosta, a Bolsa despenca. Se ele fala alguma coisa que o mercado gosta, a Bolsa sobe 1.000, 2.000 pontos. Recentemente a gente viu, depois da reforma sendo aprovada, a Bolsa batendo recordes. Agora, para a estratégia que eu utilizo, dias de extrema volatilidade não é bom para a estratégia porque eu trabalho com estatística. Então, esses dias que são dias com probabilidade de alta volatilidade, ela foge um pouco da estatística. Então, eu prefiro não arriscar e não trabalhar com robô nesses dias. Normalmente são 4 a 5 dias por mês
que eu prefiro deixar os robôs desligados e acompanho as notícias e, eventualmente, opero na mão esses dias, fazendo alguns trades, aproveitando aí algumas entradas que o mercado proporciona. Isso, para que os ouvintes fiquem, entendam, isso é a sua estratégia, né, cara? Tem gente que fala, não, nesse dia eu vou entrar porque eu tenho uma estratégia diferente, mais agressiva ou menos agressiva, que pode me dar um rendimento. Então, são estratégias diferentes. No seu cenário, você prefere não operar, né? Exatamente. Inclusive, eu tenho robôs que operam por minutos na bolsa e param. Que loucura, hein? Aproveitando algumas volatilidades específicas, por exemplo, eu tenho robôs de abertura de mercado. Ele opera durante os 30 minutos da abertura do pregão e depois não opera mais no dia. Agora, você me falou uma coisa interessante aí. Você falou robôs. Não é um apenas. Até agora eu tinha entendido que você tem um robô que faz as trocas e te dá um resultado. Você não tem um, você tem mais de um. Não, hoje eu opero com 10 robôs. Puta! Então... Então você imagina as minhas estratégias... Cara, então você configura 10, você... Putz, é um trabalho, hein? É um trabalho. É aquele contato com o trader, de ser um trader que ainda fica forte, fica intrínseco a essa operação de estratégia com robôs. E até porque não são 10 robôs usando a mesma estratégia. Cada robô tem uma estratégia diferente. Eu coloco esses robôs para trabalharem numa técnica que eu chamo de trincheira. Né? Eu tenho um mix de agressividades de robôs. Se um gera uma eventual perda no dia, eu tenho outro que pode ali fazer uma compensação. São 10 robôs operando 10 estratégias diferentes. E às vezes momentos diferentes do dia. Olha só, então é um quase que cobrindo o outro... E cada um com poder de artilharia. É que eu tô fazendo uma metáfora aí com a coisa de trincheira que você falou, né? Então, a trincheira de guerra. Você tem ali 10 robôs numa trincheira, cada um com um tipo de armamento diferente, vamos colocar assim, e cobrindo um outro, né? Tem cenário que um pode entrar em ação e o outro cobre, e se o outro se der mal, o outro assume. Assim você tá cercando as possibilidades e tentando ganhar a batalha aí em diversas frentes diferentes. É isso? Eu entendi certo? Exatamente. Exatamente. E eu hoje ainda opero pequeno, né? São 10 robôs. Eu conheço pessoas que operam com mais de 100 robôs. Não tem limite. O limite é o seu dinheiro, é o seu capital. Então, quanto mais capital você tem e quanto mais você conhece do mercado, mais estratégia você pode desenvolver e mais robôs você pode colocar em funcionamento. Entendi. Cara, esse é um método... Agora vou dar a minha visão aqui para os ouvintes. Eu tive essa conversa com o Marcos há um tempo atrás. Ele vem me comentando, olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tô ganhando, tô perdendo, um cobriu o outro. E ele foi me mostrando os números. E me convidando, cara, vamos fazer parte, manda um capital pra mim, faz uma aposta aí em algum robô e tal. Isso desde o ano passado ele vinha me falando. E eu fiz um teste no começo desse ano, acho que começou em janeiro ou fevereiro, pus um robô com ele e comecei a entender um pouco desse universo. Fui olhando, ele foi me mostrando, olha aqui, e ele foi começando a me trazer um resultado, assim. E eu percebi que a média de acerto do Marcos estava muito maior do que de erro, assim. Ele estava me trazendo muito mais lucro do que prejuízo, e foi quando a gente começou a perceber que, putz, teoricamente, você faz, assim, de uma forma muito simplista, você faz dinheiro do nada. Não é do nada, porque você compra, vende e isso gera um lucro, né? Ou uma perda. Foi quando a gente um dia começou a conversar, cara, se a gente está fazendo uma espécie de dinheiro do nada, ou seja, a gente tem um capital, tem um robô trabalhando e ele está trazendo dinheiro pra gente, será que funcionaria, na verdade, se a gente colocasse robôs para trabalhar com lucro voltado para um projeto social? Foi aí que começou a ideia de hackear o sistema. Então preparem-se que agora a parada vai ficar séria. Ogondwa. Quando eu sugeri pro Marcos que a gente poderia fazer isso
destinar essas horas e alguns robôs para ver o que a gente conseguiria fazer com o projeto social, ele topou na hora. E para quem não sabe, o Marcos já participou da primeira fase do projeto Ocôndua, na construção da clínica. Se você não sabe do que eu estou falando, é porque você não ouviu o primeiro episódio e aí não procurou nossa história no Google, não viu nossa palestra no TED Talk. Ele nos ajudou, ele teve um papel muito importante. Primeiro, que ele doou para a construção da clínica, assim como as outras 72 pessoas. E ele deu um passo além. No líder comunitário que nos ajudou no projeto, que é o Tony, que tem uma história fantástica, que ele nos conduziu, nos levou até a comunidade que precisava. Uma vez perguntando para ele qual era o sonho dele, ele disse que ele queria continuar a estudar. Eu fiz um vídeo mostrando isso, e aí de pronto o Marcos assistiu o vídeo e falou: cara, eu tô a fim de patrocinar o estudo do Tony para ele continuar aí no colegial. Acabou que isso foi colegial, virou técnico e virou até superior, cara. Faz um pouco mais de 6 meses o Tony se graduou em um país onde pelo menos 60% da população é analfabeta. Então, e os números para quem tem ensino superior são irrisórios, que nem tem um dado sobre isso. Então, o Marcos ajudou e ele tem essa veia social. E aí uma pergunta que eu faço para ele, porque uma coisa eu tenho essa pegada social pelo que eu vi na África e não tem como ignorar e tal, e das minhas origens humildes na vida. Então eu preciso perguntar para você, por que você tem essa preocupação com o social? Da onde vem isso e como é que você vê essa coisa do social na vida das pessoas? Olha, Rafa, esse é um tema muito importante para falar, até porque os ouvintes, ouvindo a minha história, falando sobre bolsa, de valores, mercado financeiro, trabalhava na área financeira das empresas e tal, é o símbolo do capitalismo, né? E como através do capitalismo a gente pode chegar a fazer um projeto social. Fazendo esse paralelo, entra a própria história da minha vida, né? Porque muitos ouvintes podem pensar também, mas ele já nasceu em condições de traçar esse caminho de vida, de se desenvolver, de estudar, de ir para o mercado financeiro, de estar morando na Dinamarca. Mas na verdade não. Eu venho de uma família muito humilde, onde meus pais vieram do Nordeste, para uma vida melhor aqui em São Paulo. No começo foi bem difícil. Moramos em casa de parentes quando eu era criança, e aí depois eu lembro que meu pai comprou um terreno, construiu a própria casa com a ajuda de amigos e parentes. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos, numa doceria, depois trabalhei numa pizzaria, o que aparecia eu topava. Até que aos 15 anos eu entrei numa empresa na saudosa profissão de office boy. Lá eu tive a chance de trabalhar bastante, dar o melhor de mim, e foi quando eu tive a chance de mudar também o meu futuro, porque o dono da empresa me via como um rapaz trabalhador, um cara que realmente estava pensando em uma vida melhor para mim, né? E esse senhor, que é o seu Bruno, até mando um abraço para ele, um grande abraço, ele pagou a minha faculdade. Até porque o que eu ganhava na época não era nem metade do valor de uma faculdade na época. Então foi uma participação importantíssima no meu desenvolvimento. Eu aprendi que a educação realmente pode mudar a sua vida. Além disso, eu tive a feliz oportunidade de ter outras pessoas que me ajudaram muito. Uma delas é a Jo, uma pessoa que foi minha coach, ainda é. Então um grande beijo, Jo. E me ajudou bastante no desenvolver da minha carreira, ter mais confiança em mim mesmo, de apostar mais nas minhas ideias. E muitas vezes ela me atendia sem eu ter o dinheiro para pagar a sessão para ela. Eu não tinha dinheiro. Então também foi uma lição que mesmo sem dinheiro você pode ajudar a mudar a vida das pessoas. Então durante a minha trajetória eu consegui ver os dois lados. Eu tive ajuda de quem tinha dinheiro, tive ajuda também de quem não tinha dinheiro, mas me ajudou de uma outra forma. Então para mim ficou muito claro que para você ajudar alguém, basta você querer. E isso faz o pouco que você contribui, para você pode ser muito pouco, mas para outra pessoa pode fazer a diferença de uma vida toda. Muito bom, cara. Então,
Isso é fundamental porque são pessoas assim que se preocupam com o social, né? São pessoas que já passaram por alguma maneira, já receberam ajuda do próximo. Então você ter essa sementinha do social é fundamental para que nossa ideia de projeto a partir de agora, ele funcione bem. Então, assim, estamos juntando as peças do quebra-cabeça. Eu tenho esse conhecimento da situação lá no Malawi que eu vivi e como gerenciar a galera e os recursos e a importância de construir a escola e fazer com que a coisa funcione. E você tem esse conhecimento do mercado financeiro, de operar com os robôs e ainda tem esse pezinho no social. Então, juntando nossas expertises e a visão, a gente vai conseguir entrar e fazer esse experimento, né, cara? Que a gente vai começar a hackear o sistema. Nossos ouvintes agora estão testemunhando o nascimento de uma parada que vai revolucionar o projeto social daqui a alguns meses, assim, daqui a algum ano, porque é onde a gente vai começar a ter os resultados. Então, basicamente, para o ouvinte entender qual é o nosso plano. O Marcos sabe de robô, sabe das oportunidades da bolsa, sabe como fazer a parada funcionar. Ele sabe que se você tendo um capital, tendo robôs, trabalhando ao seu favor com uma estratégia correta, já passando toda a estrada que ele passou aí de perder, ganhar, saber que dia entra, que dia sai, é possível ter todo mês uma pequena renda para que a gente componha o capital necessário para construir o projeto no Malawi. Como é que você vê esse cenário, Marcos? Como é que você vê? É possível? Que ressalva você faz? Como que você vê isso? Da sua visão aí de quem vai operar realmente o negócio. Não, primeiro para mim será um grande prazer participar desse projeto, sabendo que a gente vai conseguir utilizar tudo aquilo que a gente aprendeu, toda a nossa experiência em favor de uma causa que vai impactar e mudar a vida das pessoas. Então, você pode contar, e todos os ouvintes, com o meu compromisso da parte operacional, da parte técnica, dar o melhor de mim para fazer isso funcionar e trazer esse resultado que a gente precisa, porque é um plano completamente viável. E aqui, Rafael, até abrindo alguns valores para você, a gente não está falando de robôs que operam na casa dos milhões, a gente está falando, eu tenho robôs que operam a partir de R$6 mil. Então, com R$6 mil você consegue colocar um robô para funcionar na bolsa, um robô seguro, um robô que vai te dar ganhos bem acima do mercado, e aí a gente está falando em torno de 3 a 5% ao mês. Ao mês. Isso é o que hoje a poupança no Brasil está rendendo aí ao ano. E se você partir para um fundo de investimento ou um CDB de um banco, que também são aplicações, ou até mesmo Tesouro Direto, são aplicações comumente utilizadas para quem sai da poupança, vai conseguir ali com muita negociação com o teu gerente de banco um 0,8 ao mês, 0,9, mas aí também tem impostos, enfim. E com essa estratégia de robôs, assim, ganhos consistentes, seguros, aí de 3 a 5% ao mês, na média. Não dá para precisar porque a gente está falando de renda variável, mas é claro que dentro da estatística, né, que eu trabalho em favor da estatística, eu consigo, para os meus próprios robôs, trabalhar dentro dessa faixa. Então, é viável, é possível. Vamos fazer. Então, basicamente, para os ouvintes entenderem como vai funcionar a coisa, Marcos está deixando o tempo, a expertise, tudo dele à nossa disposição para gerar renda para os nossos projetos sociais. Eu vou tentar agora, e aí estendo o convite aos ouvintes e alguns potenciais amigos que eu tô já para ligar e conversar, e aí o Jefinho, você tá ouvindo isso, você é um cara que vai entrar nessa parada, eu vou te ligar, de tentar pegar um capital e aplicar em robôs para que a gente tenha a renda disso revertido para o projeto. Então, a minha ideia, e agora isso é um projeto piloto, e nós estamos testemunhando, e vocês estão testemunhando o nascimento do projeto piloto. A ideia é que a pessoa, em vez de deixar o capital dela parado, na poupança, rendendo menos, a gente consiga usar esse capital dela para trabalhar, para robôs trabalharem, para o Marcos ter dinheiro, ter matéria-prima para o robô fazer o trabalho dele e render
e usar a renda disso para que a gente aplique em projetos sociais. A ideia, isso a médio e longo prazo, dependendo da escala, é que a pessoa não precise nem doar o dinheiro dela, que a pessoa tenha o dinheiro dela de volta e consiga gerar. Ou seja, ao invés de você deixar o dinheiro parado, você empresta ele pra gente por um tempo, a gente consegue fazer mais dinheiro com ele e te devolver o seu capital, ou se você quiser deixar o capital investido para fazer mais dinheiro ou aplicar direto lá, isso funciona. Então, esse é o piloto, é da onde a gente vem e tal. O Marcos falou que você tem robô a partir de 6, é isso? Exatamente, com 6 mil você já pode colocar um robô para funcionar, e ainda eu tenho amigos que montaram robôs, eles não tinham 6 mil reais, eles se juntaram, 2, 3 amigos, levantaram os 6 mil reais e colocaram um robô para funcionar, e aí no final do mês o rendimento do robô é dividido entre os 3, então não estamos falando aqui de números absurdos, não. Quem tiver disposto a ajudar, não precisa ter muito capital disponível. Com pouco capital a gente já consegue trabalhar. Legal, então aí você já abriu um outro leque de possibilidades aí, né? De que você pode fazer um grupo de amigos ou um grupo de pessoas e ter um robô dividido, né, cara? Você não precisa com que você sozinho adquira um robô. E isso é legal porque eu imagino, você me fala se é possível isso, que a gente consiga não só uma vez por mês vir aqui e falar como foi o resultado do mês e como teve o mercado, mas se você puder mandar boletins semanais, não sei, do que está acontecendo, eu vou publicando isso lá nas nossas redes sociais. Você acha que é possível essa dinâmica? É possível, é possível. Na verdade, a bolsa, como eu opero na modalidade day trade, no final do dia você tem o resultado. Porém, como é renda variável, pode ser um dia que você tenha perda, outro dia você tem o ganho. Mas eu acho que uma frequência semanal ou quinzenal, acho que seria ideal, porque você tem um período aí de mais pregões, porque pode ser que a primeira semana do mês você tenha eventos econômicos e você não rode robôs naquela primeira semana, então o resultado vai ser 0. Mas eu acho que quinzenal é uma frequência ideal para ir acompanhando e vendo o resultado aparecendo e mais do que o resultado aparecendo, converter esse resultado para melhorar a vida das pessoas, né? Legal, então vai ser muito interessante. Lembrando das pessoas que existe o risco, né, cara? Se você ouviu até agora o programa, você entendeu que existe a possibilidade de ganhar, existe a possibilidade de perder. É claro que o nosso trabalho aí, mais especificamente o trabalho do Marcos, é minimizar esse risco. Ou seja, então fazer o possível para proteger o capital, mas é possível a gente, mesmo assim, com uma estratégia bem conservadora de proteger o capital, fazer com que a gente tenha um lucro e desse lucro a gente aplicar para o projeto social. Você acha que um período de quanto tempo é bom para a gente ir testando assim? Ou não, né, cara? A gente pode ir experimentando de acordo com os meses e ir publicando e ver o que está acontecendo, né? Quando se fala em bolsa, normalmente se pensa no médio a longo prazo, né? Idealmente, período que se usa, né, até na bolsa, por exemplo, brasileira, no Ibovespa, o período que se usa para medir o resultado final da bolsa é o período anual, né? Esse ano a bolsa rendeu, por exemplo, o ano passado a bolsa rendeu 15%, né? Porque se você olhar os meses isolados, um mês perdeu 4%, outro mês ganhou 10%, então dentro de um ano você tem uma consistência razoável. Mas nesse projeto piloto, a gente vai acompanhando mês a mês e o nosso objetivo aqui, de novo, como você bem colocou, é hackear o sistema, é o quanto que a gente consegue extrair do mercado financeiro de forma consistente e segura, minimizando o risco, e entregar isso para os projetos sociais. Então, essa é a principal missão. Legal. Então, tá traçado a nossa rota, o projeto tá com o setup pronto. Agora eu vou atrás das pessoas que possam investir nos robôs e colocar coisa para funcionar e que comecem os jogos. Vamos hackear o sistema. Ogondwa.
Vamos ao nosso quadro, então, Enchendo a Sua Bagagem, que cada episódio fala de uma maneira diferente. Enche a sua bagagem, encendo a sua bagagem já tá cheia, mas é Enchendo a Sua Bagagem. O quadro onde eu trago dicas aqui de coisas que eu vi, que eu achei legal e eu recomendo para as pessoas. Então esse quadro vai ser legal porque temos 2 pessoas, então teremos 2 dicas diferentes. Então, você quer começar, Marcos? Você trouxe alguma informação legal pra gente aí, para esse quadro? Trouxe. Foi difícil escolher, mas tem um livro que marcou bastante aí o meu processo, desenvolvimento. Recomendo aí a todos os ouvintes que querem crescer, se desenvolver, que é o livro A Mágica de Pensar Grande, do David Schwartz, da editora Record. É um livro bem interessante, leve, que te dá uma visão muito simples de como você pode ser melhor que você é hoje. Pouco esforço, mas com uma técnica de pensar nos teus talentos, nas tuas habilidades, não olhando somente o hoje, mas projetando isso para frente, para o futuro. O grande segredo é perceber o potencial de como as coisas podem ser e quanto a gente pode mudar o nosso destino, criando um plano, imaginando o futuro, principalmente tomando decisões, errando, aprendendo e continuando. Então, é um livro muito bacana que eu recomendo a todos lerem. Legal, repete o nome e o autor aí? É A Mágica de Pensar Grande, de David Schwartz, da editora Record. Legal. A minha dica vai ser um livro também, e é um livro que eu estou terminando de ler, mas eu gostei. Recentemente eu conheci esse cara, que ele é um economista, que chama Eduardo Moreira. Eu conheci ele numa entrevista que ele estava dando para o Ciro Gomes, e já é antigo já os trabalhos que ele faz e tal, e aí ele estava promocionando 2 livros dele. Um que é esse que eu estou recomendando, que chama O que os Donos do Poder Não Querem Que Você Saiba. É muito legal, ele traz uns conceitos de como o poder funciona nas entrelinhas, e ele fala bastante até do mercado financeiro. Então tem muito a ver com essa conversa que nós tivemos aqui. Quem financia quem está no topo da pirâmide, coisas que a gente não entende de mercado financeiro. É um livro leve também, eu estou nas últimas páginas, em uma semana eu li. Então eu recomendo muito. Tem alguns assuntos que ele pode parecer um pouco superficial para quem já leu alguma coisa de economia, mas tem outros que é bem bacana, tem umas sacadas legais, a história dele no day trade, como que ele pegou algumas coisas, então é legal. Recomendo aqui o livro O que os Donos do Poder Não Querem Que Você Saiba, do Eduardo Moreira. Fica a dica aí então para que você leia. Ogondwa. Então é isso, Brasil. Que episódio legal, hein? Obrigado por vocês terem nos acompanhado até agora. Oficialmente devolvendo os seus ouvidos. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e que tenham entendido a nossa proposta. Eu agradeço muito ao Marcos que participou. Valeu aí, Marcos. Valeu, foi um prazer participar não só desse programa, mas desse projeto contigo. Eu estou bastante animado, empolgado com esse projeto e acredito muito que vai dar certo e em breve a gente vai gravar outro podcast junto, contando do sucesso, do resultado e como que a gente pode ampliar ainda mais. É isso aí. Então é isso, Brasil. Obrigado pela companhia. Se você não escutou ainda os outros episódios, escutem. Antes desse tem a trilogia das metas, que tá muito legal. E vamos pra cima. A partir de agora, vocês vão ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. E vamos lá levar educação e saúde para quem mais precisa lá no Malawi. Fico por aqui, obrigado, Brasil, e não se esqueçam, Okondwa é felicidade. Falou, Marquinhos. Um abraço a todos, até mais.